Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui e trazendo novamente uma questão do Enem de 2020, tá pessoal? Da avaliação amarela, tá? Da prova amarela. E na questão, a gente vai estar falando sobre inequação modular do primeiro grau, tá? Então essa questão envolve esse tipo de conteúdo. Então vamos dar uma olhadinha na questão. Questão 139. Tá? Então, uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Tá? Então, o módulo de 2 vezes h mais b menos 63,5, tá? Ele deve ser menor ou igual a 1,5 e o valor de h ele deve ser compreendido de 16 a 19 centímetros. Tá? Aqui embaixo ele fala qual é a unidade. Tá? Então você pode estar utilizando 16 até 19, né? E os extremos do intervalos são concedidos, né? Compreendidos nele. Tá? Então, no que se trata, primeiramente, tá, pessoal, a equação modular, né? Lembrando, o que o módulo faz? Né? O módulo ele trabalha com um valor absoluto. E o que eu quero dizer com valor absoluto? Né? Quando a gente fala ali menos 5, né, 5, a gente está nos referindo à questão do valor numérico e o seu posicionamento. Tá? Vou fazer aqui uma reta numérica só para a gente entender. Então, a gente tem o zero na origem, e você, por exemplo, tem o 5 posicionado à direita e você tem o menos 5 posicionado à esquerda. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que as distâncias entre o menos 5 para o zero e o 5 para o zero são as mesmas. Tá? Então quer dizer que a questão de quantidade, tá? 5 e menos 5 representam o mesmo valor. Isso é, então, absoluto. Né? Essa distância de 5 unidades em relação ao centro, né? A nossa origem. Tá? O negativo ele vem então simplesmente trazer para nós a correspondência que esse valor ele está abaixo, né? Ou à esquerda, enquanto que o positivo representa que esse valor está à direita. Tá? Muito bem. Então o módulo ele vem tratar então a essa questão absoluta. Quanto vale o número desconsiderando a sua posição? Tá? Então, quando eu digo que essa expressão ela é modular, quer dizer que essa parte interna, tá, vai ser desconsiderado o sinal. Vai ser desconsiderado se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. Né? Mas esse valor, então, ele pode ter como retorno tanto o valor positivo quanto um valor negativo. Tá? Que a gente vai assumir, então, o valor absoluto dessa expressão. Tá? E depois a gente vai ver como trabalha com ela. Ele traz que nas quais h é a altura do degrau, denominada espelho, e b é a profundidade da pisada. Tá? O que ele quer dizer então? H é essa altura e B essa é a profundidade da pisada, né? O tamanho que você vai ter de espaço para colocar os seus pés. Tá? E é essa a expressão que faz a relação entre os dois. Tá? Por conveniência, tá? Escolheu-se a altura do degrau como sendo h igual a 16. Então ele definiu a altura dos degraus como 16. Tá? As unidades de h e b estão em centímetros. Tá? Então ele traz um dos valores ali da nossa expressão. Tá? O que ele quer que nós façamos então? Né? Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade de pisada B deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é muito bem. Tá? Então ele escolheu que H vai ser 16 e quer que a gente determine o valor aqui dessa pisada, né? A profundidade da pisada. Como que se trabalha numa equação modular? Tá? A gente vai ter então um intervalo de possíveis valores que vão satisfazer essa condição. Tá? Então vamos montar a nossa equação modular. Ela vai ficar da seguinte forma, né? A gente tem módulo de 2 vezes o valor de H, tá? Mais o valor de B, menos
63,5, terminamos o módulo, ele deve ser menor ou igual a 1,5. Tá? Ele traz a informação que H foi escolhido como 16, né? 16 centímetros. Então a gente vai substituir nessa equação. Tá? Então 2 vezes H vão ser 2 vezes 16, então nós teremos aqui 32 mais B menos o 63,5 deve ser menor ou igual a 1,5. Tá? Então, aplicando o nosso valor de H. Trabalhando ainda um pouquinho mais com essa expressão, nós vamos chegar então que 32, né, menos o 63,5, nós teremos que B menos 31,5, tá? Ele deve retornar um valor menor ou igual a 1,5. Tá? Estamos escrevendo, chegamos aqui na nossa equação modular de primeiro grau. Tá? O que vai acontecer? Então, o módulo ele vai retirar a significância do sinal, né, do resultado dessa operação. Né? Note que se o valor de B for acima de 31,5, a gente vai retornar um valor positivo. Né? Se eu tiver um valor abaixo de 31,5, essa expressão retornaria um valor negativo. Tá? Então, como módulo, essa expressão ela pode assumir tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Isso vai gerar para nós, então, duas situações, né? Ou melhor, ali, duas equações. Tá? A primeira equação, considerando que isso fosse um valor, geraria um valor positivo. Tá? Então, nós teríamos que B menos 31,5. Vou colocar aqui na frente, entre parênteses, mas eu já retirei o módulo, considerando que fosse um valor positivo. Tá? Tem que ser menor ou igual a 1,5. E nós chegamos aqui em uma inequação do primeiro grau. Tá? Vamos resolver essa inequação. Né? Então, vamos isolar o B. Tá? Isolando o B, nós teremos, né, positivo não altera o sinal, então a gente vai ter que B menos 31,5 tem que ser menor ou igual a 1,5. Tá? Isolando B, nós temos que B vai ser menor ou igual a 1,5 mais os 31,5. Tá? Nós chegamos então que B ele deve ser menor ou igual, 1,5 mais 31,5 são 33 centímetros. Tá? Então essa é a nossa primeira hipótese, né? Ou nossa primeira situação. O que isso quer dizer? Quer dizer que valores, né, para B menor que 33, vou colocar aqui uma representação na reta, né? Então 33, valores menores que 33 satisfazem a condição, tá? Porém, não é minha única condição, né? Eu tenho uma segunda condição, que é a condição de essa parte da nossa expressão devido ao módulo seja um valor negativo. Então, a nossa segunda é que B menos 31,5 seja obrigatoriamente um valor negativo. Então, eu vou colocar menos, tá? B menos 31,5, ele deve também ser menor ou igual a 1,5. Tá? Aqui tem uma relação que é importante, né? Porque a gente vai ter uma variável negativa, ou melhor, uma incógnita negativa, né? A gente vai trabalhar com essa expressão e menos ele vai alterar os sinais do que nós temos aqui no parênteses. Então, a gente vai ter menos B mais 31,5. Ele tem que ser menor ou igual a 1,5. Tá? Vamos trabalhar igualzinho a gente fez anteriormente. Então, nós teremos aqui que menos B, ele deve ser menor ou igual a 1,5 menos 31,5. Tá? Então, a gente vai chegar aqui menos B, ele vai ser menor ou igual a menos 30. Aqui a gente precisa tomar um cuidado. Né? Toda vez que tem um sinal de negativo, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente trabalha com inequação.
tá? A inequação, o sinal de negativo altera, né, a relação de maior e a relação de menor. Tá? Então a gente vai multiplicar essa equação por menos 1, né, para acharmos o valor de b. Tá? E ao fazer isso, nós vamos ter que b ele vai passar a ser não menor e igual, mas maior e igual a 30. Né? Então, eu multipliquei por menos 1, eu alterei os sinais e alterei também a relação de menor para a relação de maior. Tá? Então, essa é uma relação muito importante dentro das inequações. Tá? E o que esse valor está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer que eu tenho um valor inicial de 30, tá? E os valores que satisfazem essa segunda inequação devem ser os valores que são acima de 30. Tá? Mas para atender a inequação, né, modular, a gente precisa achar um intervalo que satisfaça ambas simultaneamente. Tá? Como que a gente faz essa análise então? Eu vou colocar os intervalos numéricos. O intervalo numérico da nossa primeira situação, ele apresentava 33, tá? 33, e os valores correspondentes são os valores menores que 33, para a solução da primeira inequação. Tá? Vou colocar aqui primeira. Agora, para a nossa segunda inequação, nós temos a situação onde que os valores que satisfazem, eles iniciam então no 30, e são considerados os valores maiores que 30. Tá? Então, nós temos essa representação. Tá? Fazendo uma análise aqui, então, desses dois intervalos, vocês podem perceber que a gente consegue fechar três intervalos numéricos. Né? Um intervalo numérico que ele vem lá do menos infinito, né, até o 30, ou seja, todos os valores menores que 30, dos valores que estão entre 30 e 33, tá? E os valores que estão acima do 33. Tá? Então, vou colocar aqui, né, o nosso B sendo maior que 33, essa região aqui. Essa região, nosso B, ele seria menor que 30. Tá? Então, região abaixo, região abaixo. E o intervalo, né? Esse intervalo corresponde, então, os valores de B entre 30, então menor ou igual, né? 30 é menor ou igual a B, que é menor ou igual a 33, tá? Então, intervalo. E a gente precisa analisar qual intervalo satisfaz ambas as situações ao mesmo tempo. Tá? Note, abaixo do 30 satisfaz para a primeira, mas não satisfaz para a segunda. Tá? Então, a gente descarta essa relação, né? Essa hipótese. Entre o 30 e o 33, né, neste intervalo de 30 até 33, você tem valores que satisfazem a primeira e satisfazem a segunda. Tá? Então, todos esses valores satisfazem as duas inequações. Tá? E os valores que são acima de 33 satisfazem a segunda, entretanto, não satisfazem a primeira. Tá? Então, como tem que satisfazer as duas, o único intervalo possível é que o valor de B ele esteja, né, ou ele seja de 30 a 33 centímetros. Tá? Então, temos aqui a nossa resposta, né, de 30 menor ou igual a B, que é menor ou igual a 33. Tá? Que satisfazem, então, as condições que foram dadas. Então, dentre as nossas alternativas, nós temos 30, ele é menor ou igual a B. A gente viu que os menores não servem, que 30, né? Entre 30 e 31, tá? Que também não serve. Tá? De 30 até 33, que é a nossa resposta, tá? 31,5 até 33 e os menores que 33, tá? Pessoal, agradeço a participação. Se gostou do vídeo, por favor, deixa seu gostei e o seu like. Grande abraço. Fui!